Daí que nas últimas semanas surgiram vários casos de mulheres contando, às vezes em ricos detalhes, como foram estupradas pelo comediante Bill Cosby, um dos maiores astros de sitcom americana, um dos humoristas de stand-up mais reverenciados de todos os tempos e também um dos maiores estupradores em série, aparentemente. No dia 27 de outubro, a Barbara Bowman, que foi uma atriz aspirante nos anos 80, ela deu uma entrevista falando que foi estuprada diversas vezes pelo Bill Cosby. I would wake up completely confused, half-dressed, and knowing that my body had been touched without my permission. Acontece que não é a primeira vez que surge uma acusação de estupro contra o Bill Cosby. Em 2004, uma mulher moveu um processo contra ele com as mesmas acusações. E alguém pode chegar e falar, ah, ela inventou que foi estuprada. Pode até falar isso se você ignorar boa parte dos estudos que dizem que apenas 2% dos casos de estupro são de falsas alegações. É a mulher inventando que foi estuprada. Tem alguns estudos que podem chegar de 8% a 10%, mas ainda assim é um número bastante baixo para que no momento que chega uma mulher falando, olha só, eu fui estuprada, você fala, não sei não, hein? Sem parecer um cuzão. Nessa época surgiram também mais 13 vítimas contando que foram estupradas pelo Bill Cosby. Mesmo tipo de história, que ele havia drogado, colocado algo na bebida para na sequência molestá-las. Por que essas mulheres ficaram caladas? Alguém pode perguntar. Resposta, porque a sociedade tem uma tendência exagerada a culpar a vítima nesses casos. Culpar a vítima é um esporte bastante popular, como fez, por exemplo, esse âncora da CNN entrevistando uma das vítimas de agora. He made you perform oral sex. Right. You know, there are ways not to perform oral sex if you don't want to do it. I was kind of stoned at the time, and quite honestly, that didn't even enter my mind. Meaning the using of the teeth, right? Yes, that's what I'm thinking. I didn't even think of it. Biting. So, ele realmente perguntou para a mulher por que ela não mordeu o pau do Bill Cosby. Como se fosse algum recurso, alguma tática de defesa muito eficaz, tá ligado? Que ela só esqueceu de usar. Ou sei lá, a SWAT vai invadir uma casa de um traficante, fala, porra, a gente esqueceu as armas, como a gente é otário. Parece que só faltou ele perguntar, aí, por que a senhora não vedou a vaca com a sua vagina? Quando essas mulheres iam depor contra ele, ele chegou na vítima principal, na vítima que havia movido o processo, comprou o silêncio dela. Ele fez um acordo financeiro e a história desapareceu até então. Porque em 2014 apareceu na internet um vídeo de uma apresentação do comediante Hannibal Buress falando sobre o Bill Cosby. I can talk down to you because I had a successful sitcom. Yeah, it was great women, Bill Cosby, so kind of brings you down a couple notches. I don't curse on stage, but yeah, you're a rapist, so... Virou um assunto na internet e logo a mídia americana começou a dar um pouco de atenção pro caso. No que fez a Bárbara, lembra dela, que deu entrevista no mês passado, fazer uma pergunta. Bill Cosby me estuprou. Por que levou 30 anos para as pessoas acreditarem na minha história? O questionamento que ela faz é o seguinte, precisou que um homem do show business falasse sobre o assunto para as pessoas. Uau, isso aqui é um assunto mesmo, é um assunto de verdade, dá para pegar nesse assunto. Se não te assusta o fato de que a credibilidade do depoimento de uma vítima de abuso sexual seja tão baixa, seja tão questionada numa sociedade moderna, como é a americana, por exemplo, talvez te assuste o fato de que nas últimas 2 semanas surgiram 17 vítimas querendo contar as suas experiências com Bill Cosby. Semelhança entre algumas vítimas de agora e de 10 anos atrás. É o método que o Bill usava para poder fazer esses estupros. Ele levava para algum lugar mais privado, como um hotel dele, uma casa dele, e colocava algo na bebida, colocava algum tipo de droga no vinho, elas ficavam grogues e aí ele podia cometer os atos. Uma das vítimas foi a top model Janice Dixon. Bill was performing at the venue, and then after dinner, in my room, he had given me wine and a pill. The next morning I woke up and I wasn't wearing my pajamas, and I remember before I passed out that I had been sexually assaulted by this man. Enquanto isso, Netflix cancelou o especial que ia lançar com o Bill Cosby no dia 29 de novembro e a NBC, um canal que ele era bastante considerado, já cancelou o projeto de um novo seriado com ele. Só que a NBC corre o risco de pagar uma multa milionária para o Bill Cosby por cancelar o projeto. Ou seja, o cara estuprou um monte de gente e ainda vai ficar mais milionário por causa disso. Só na América.
Eu sei que você tem meio que a obrigação, nesses casos, de usar termos como, por exemplo, supostas vítimas, alegam que foram atacadas. Só que, sinceramente, cara, eu acho que assim, quando se trata de um padrão tão específico e são diferentes cidades, diferentes épocas, pra mim parece um pouco de cinismo o uso desses termos jurídicos que, no fim das contas, só tiram a força das vítimas, das mulheres que resolvem falar sobre o assunto. E essa é uma ideia para ser pensada não só nesse caso, mas em todos os casos de estupro que as pessoas tentam abafar. E assim, não tem como você acompanhar essa história vendo todos os depoimentos que já surgiram e que ainda vão surgir sem pensar, cara, aonde tem fumaça, tem fogo. E também, boa noite, Cinderela.